Olá, bom dia a todos. Obrigado pela participação. Só queria uma sinalização de alguém, por favor. Todos estão me ouvindo, me vendo? A imagem tudo ok? Ótimo, tive um sinal do Milton aqui. Obrigado também, Marina, aí pela sinalização. Bom, novamente, bom dia. É um prazer ter vocês aqui conosco na apresentação dos nossos resultados aqui, não só do segundo trimestre, mas também do acumulado ano de 2025, do Plano 3 e do Plano Família. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Manduca, eu estou como diretor-presidente da BRF Previdência desde abril agora de 2025, né? No último call do trimestre anterior eu participei brevemente aí com a Rosane, né? Nós passamos por um processo de integração e de transferência de cargo por bastante tempo, né? Fiquei aí desde fevereiro e março com a Rosane, assumi em abril e estou aqui. Junto comigo aqui na apresentação nós temos o Milton Cabral. O Milton, ele é o novo diretor de investimentos. O Milton é um profissional de longa experiência em gestão de fundos de investimentos, né? Somente na última instituição ele ficou por 23 anos no Bradesco como um dos principais gestores dos fundos de ações. Então, o Milton se junta conosco aqui na BRF Previdência desde junho, ele tá conosco. Então, seja bem-vindo, Milton, aí oficialmente aos participantes do Plano 3, né? Você já fez apresentações aí do FAF e do Plano 2, né? Mas agora aos participantes do Plano 3, te apresentando aí oficialmente. Além de nós dois, nós temos aqui todo o nosso time, né? Em especial que deve interagir com vocês aí, o nosso time comercial, né? Então nós temos a Rose, a Adriana, a Vitória e o Rafael, né? Então eles vão estar respondendo as perguntas de vocês aí no nosso chat durante a apresentação. E qualquer dúvida também que não for respondido por eles e que for necessário a nossa resposta aqui, eu posso fazer no final da apresentação aqui, quando concluirmos a apresentação, tá? Bom, deixa eu compartilhar a apresentação com vocês. Só um segundinho, por favor. Desculpe, estava no mudo aqui. Bom, então, trazendo para vocês a nossa apresentação dos resultados trimestrais, né, do segundo trimestre, nós temos uma agenda aqui que nós vamos passar para vocês. Então, nessa agenda de hoje, nós teremos aqui uma das pautas a serem apresentadas, no que nós estamos trabalhando, os resultados do segundo trimestre de 2025, cenário econômico de 2025, e aí abrimos para as perguntas. Então, eu apresentarei aqui os dois primeiros tópicos, o Milton apresentará o terceiro, e ficamos aqui depois no final para esclarecimento de alguma dúvida, tá? Bom, o que estamos trabalhando? Aqui nós trouxemos, né, como é do conhecimento, acho que da grande maioria,
Nós estamos num processo de migração do nosso ERP, né, do nosso sistema de gestão, desde o terceiro, praticamente quarto trimestre de 2024, né, onde nós, em razão de uma necessidade de aprimoramento no nosso sistema de gestão, nós optamos aqui, a BRF Previdência optou pela substituição do nosso sistema antigo por um novo sistema, né? Esse sistema ele foi comprado da Sinqia, que é o prestador de serviço que mais atende fundos de pensão aqui no Brasil. São mais de 200 fundos de pensão atendidos pela Sinqia, né? Então, um fornecedor de extrema relevância e capacidade, né? Quando a gente fala de sistemas ERP para fundos de pensão. Porém, em razão de características específicas, né, da BRF Previdência, nós tivemos um atraso, né, na implantação, onde assim que teve uma dificuldade um pouco maior do que a prevista, né, na formatação desse sistema para atender às nossas exigências aqui. Então, isso foi algo que acabou impactando muitos de vocês, né? Seja na visualização de um saldo, seja na emissão de um boleto para autopatrocinado, né? Então, isso acabou gerando uma série de transtornos aí, a qual eu peço desculpas, né? Mas sempre com o entendimento de que aqui nós estamos trabalhando para conseguir entregar o melhor para vocês, né? Então, essa fase que acabaram gerando todos esses problemas, né? Ela foi superada, ela está sendo superada, né? Nós estamos aí com a previsão da conclusão efetiva dessa migração agora para o mês de julho. Trabalhamos muito intensamente nos últimos meses aí para a solução dos problemas que foram aparecendo, realmente para que a gente consiga entregar o quanto antes. E agora nós estamos numa fase em que possivelmente aí já para o mês de agosto a gente já tenha toda essa migração concluída, né? O que deve fazer com que a BRF Previdência volte a concluir seus processos, né, nos prazos normais que a gente vinha conseguindo concluir antes desse processo de migração, tá? Esse sistema ERP, ele é um sistema completo, né, que vocês também já conseguem acessar, já estão conseguindo acessar já há alguns meses aí essa nova plataforma, essa nova funcionalidade, né, que vocês conseguem, então, seja através do autoatendimento ali, daquela área logada, em que você usa o seu usuário e senha, né, você consegue, então, perdão, que você consegue, então, ter o acesso a essa área aqui. Deixa eu só colocar o marcador para vocês poderem. Então, toda essa área aqui à esquerda, né, são funções que vocês já conseguem acessar dentro dessa nossa plataforma, né? Então, aqui tem várias funcionalidades, né? Que a gente consegue então aí oferecer para vocês. São informações do plano, informações de saldo, né? Então são várias funcionalidades aí dentro da plataforma que vocês já conseguem visualizar. Mas isso também, né, obviamente, mesmo já tendo essa ferramenta disponível, nós estamos com algumas atualizações, né, do nosso site, né, o qual a gente deve entregar para os próximos dias agora, né? A gente está prevendo até começo agora de agosto, já devemos ter esse nova identidade visual do site aqui, né?
além da área do autoatendimento, né, aqui onde vocês logam com os seus usuários e senhas, é, uma, um perfil aqui mais claro, né, e mais fácil aqui de acesso, onde você consegue enxergar todas as informações que são abertas aqui no site da BRF Previdência. Então, estamos trabalhando não só então no sistema de gestão, mas também em ferramentas que possam funcionar, que possam servir para os nossos participantes. Então, lembrando a todos vocês, né, o nosso app ele foi atualizado, né, desde abril nós temos aí já uma nova versão do app, foi final de abril, começo de maio, né, então, por favor, baixem o aplicativo, tá? Caso encontrem alguma dúvida, seja na instalação, seja na funcionalidade ali, tanto do aplicativo quanto do autoatendimento. Nós temos aqui o nosso time comercial, nós temos os nossos canais de comunicação, então seja por e-mail, WhatsApp, tá? A BRF Previdência e todo o nosso time de atendimento está à disposição para solucionar qualquer dúvida que vocês possam vir a ter, tá bom? Seguindo com o que estamos trabalhando, essa é mais uma campanha, né, que nós temos, nós estamos trabalhando, só um minutinho, deixa eu mudar aqui uma apresentação, só um segundinho que eu já volto a tratar esse tema. Desculpe, pessoal, voltei aqui com. Eu achei que tava aberto o meu microfone e, na verdade, eu estava abrindo uma outra apresentação para compartilhar com vocês, mas acabou ficando mudo aqui, tá? Bom, voltando então ao conteúdo, né, do que nós estamos trabalhando. Nós temos aqui, então, nós temos uma das campanhas que nós estamos trabalhando intensamente aqui junto ao nosso time comercial, que é a campanha principalmente aqui falando, né, do incentivo fiscal, né? Então, uma campanha do investimento, de um investimento suplementar. Vamos lá. A gente tem aí o nosso plano de contribuição, né, seja aqui quase todos, imagino, ainda ativos, né, alguns assistidos já, mas nós temos então aquela política do incentivo fiscal dos 12% de dedução, né, de sua renda bruta anual, né, o que a gente pode ter da redução então do imposto de renda. Nós temos uma contribuição que é feita por nossa parte, mais uma mesma parcela em relação à patrocinadora, mas ainda em relação aos 12%,
muitas vezes a maior parte das pessoas acabam não se atentando à possibilidade de ter a contribuição suplementar para que possam atingir, então, esses 12% de dedução legal, né? Então, a nossa campanha visa isso, né? Esclarecer e alertar a todos os participantes da possibilidade de contribuir com um aporte suplementar, né? Visando esse benefício, e assim poder garantir, seja através do plano 3 ou do plano família, né? O plano família, a vantagem que existe do plano família é que você pode nomear quem seriam os beneficiários, né? Então não precisa ser necessariamente os beneficiários legais, você poderia então criar um plano família, né, para beneficiar um sobrinho, um neto, né, um irmão, quem você assim desejar. Então, usando essa diferença entre a contribuição que hoje existe em cada uma das patrocinadoras e dentro das faixas, né? Utilizando então da diferença até os 12% para que você possa constituir um plano de uma reserva financeira aí, talvez para algum indicado. Tá? As regras dessa campanha, então, que tem como prêmio, né, um iPad 11, que é um item aí de desejo por grande parte das famílias. A regra, então, ela está aqui nesse QR Code, tá? Eu vou deixar um minutinho aqui para que vocês possam acessar através da câmera do celular, né? Então, é uma campanha que ela está vigente aí até dia 30 de setembro, né, desse ano, então nós temos mais 2 meses. Ela exige que se faça no mínimo mais 1% de contribuição em relação ao seu salário de participação, e para quem já faz um aporte suplementar, né, a nossa equipe comercial trouxe um exemplo aqui, em que caso a pessoa contribua com R$ 50 já num aporte suplementar, ela precisaria contribuir com 10% acima do valor que já está sendo aportado. Então, se a pessoa contribuir com R$ 50, a regra para que ela participe desta campanha específica do sorteio do iPad seria ela contribuir com mais R$ 5 aí, ou 10%, né, em relação ao aporte que ela já faz rotineiramente. Mas todas as regras da campanha estão aqui nesse QR Code, vocês vão poder encontrar, tá? Então aqui são mais informações da campanha, tá? E aqui então falando dos resultados, né, dos planos, o que a gente tem aí dos resultados acumulados, lembrando aqui o plano 3, ele é um plano que tem hoje o seu patrimônio líquido 531 milhões, né? Esse valor representa 11% de todo o patrimônio o qual a BF Previdência tem gestão, né? E esse é um plano que mostra uma crescente, assim como os demais planos, né? Nas apresentações anteriores nós pudemos ver. Então, nós, assim como nos demais planos, o plano 3 também tem uma crescente, né, em termos de patrimônio. Ele vem aí de 2021 com 337 milhões de reais, 2022 365, 2023 448, 2024 praticamente 500 milhões, e a gente vem aí até junho de 2025 com um patrimônio de 531 milhões. Isso mostra um crescimento de
6,4%, né? Obviamente a gente está falando aqui comparado com dezembro de 2024, então mostra um crescimento bastante intenso aí nos primeiros 6 meses do ano de 2025, né? Um crescimento muito importante para o plano 3. Lembrando que a BRF Previdência, aqui no nosso canto direito, nós temos aqui a classificação da BRF Previdência dentro dos demais planos da ABRAP, né, dos demais fundos de pensão da ABRAP. Então, essa classificação de 43º lugar que nós temos aqui em gestão de ativos é uma posição importante que a gente tem, né, porque são 225 entidades que são avaliadas pela ABRAP. Porém, esse é um valor que considera ainda um patrimônio que estava algo próximo de 4,7 bi, e hoje nós estamos com 4,95 bi. Então, devemos, obviamente, os demais planos também podem ter um crescimento, né? Mas isso deve nos trazer para uma posição um pouco melhor aí do que essa 43ª posição. E lembrando que os planos que estão à nossa frente, a grande maioria deles, né, são planos aí ligados ao setor público, né? Passando para o próximo slide, onde a gente tem aqui o crescimento, né, onde a gente traz um pouco desse crescimento. Então, nós tivemos aí de janeiro a junho, né, de 2025, 31 milhões de reais contribuídos para o Plano 3, né, em contribuições para o Plano 3. Temos 33.178 participantes, é o disparado plano em que a gente tem aí o maior número de participantes, né, dentre os nossos planos. Em institutos pagos foram 18 milhões, né, de janeiro a junho, e 641 milhões distribuídos em benefícios, né? Então mostra realmente uma saúde desse plano, né? Mostra o momento em que esse plano vive ainda de acúmulo, né? De grande acúmulo de patrimônio líquido, né? Então, se mostrando bastante atrativo aí esse plano para os nossos participantes. Perdão, eu falei aqui. Então, mudando de slide, mudando de plano, né? Nós temos aqui, como eu apresentei já para vocês, o plano família. O plano família ele tem se mostrado uma excelente ferramenta, né, para gestão, para criação de um plano em que você pode então criar uma reserva financeira, seja para você ou para algum algum membro da sua família, né? Então, esse plano ele foi criado em 2021, né? Começou com 900 mil reais, 2022 ele passou para 1,7 milhões, 2023, 2 milhões e meio, né? Um crescimento já bastante amplo aqui no terceiro ano, né? Passando para 2024 em 3,7 milhões e hoje nós estamos com 4,3 milhões, né? Apesar desse crescimento, obviamente, como a BRF Previdência tem ali o seu plano FAF, plano 3 e 2, né, o plano família com 4,3 milhões, ele representa 0,1% ainda do patrimônio, né, da Previdência, mas ele mostra o exponencial crescimento, né, dessa estratégia aqui de criação de reserva financeira, um crescimento de 16% quando a gente compara dezembro de 2024 com junho de 2025. Então, um crescimento muito significativo, né, que realmente reforça toda a estratégia que já disse para vocês aí da importância
né, da criação de um plano extra. Tá? Passando aqui para o próximo slide, então nós temos aqui, foram 539 mil reais aqui que entraram de contribuição de janeiro a junho nesse plano, né? Um plano que hoje está constituído praticamente com 500 participantes já, tá? Em institutos pagos aqui foram 101 mil reais pagos de janeiro a junho. E em benefício nós já pagamos aí 10 mil reais. Então é um plano que, obviamente, pelo momento também, né, e pelo perfil da Constituição, é um plano que paga ainda poucos benefícios, né, mas ele está numa fase de acúmulo bastante intensa aí, como vocês puderam ver na apresentação do slide anterior, onde nós crescemos aí 16%. Então é uma ferramenta muito interessante, né, para que cada um analise dentro do seu momento financeiro, dentro das suas particularidades, né, em que você pode então usar o benefício, né, da isenção, o benefício dos 12%, né, da sua renda bruta, né, então para a constituição de planos de previdência. Então, isso ele é abatido do imposto de renda, vocês sabem as regras e qualquer dúvida também nosso time comercial pode esclarecer as dúvidas aí de cada um de vocês, mas se mostrando realmente um plano bastante importante, né? E aqui, só lembrando, né, nós estamos falando de renda bruta, a renda bruta anual, ela é composta então pelo salário, mais o bônus de participação e tudo, né? Então, uma ferramenta muito importante que esse ano aqui ainda vai se mostrar ainda mais relevante para todos os participantes, tá bom? Bom, eu encerro a minha apresentação aqui, eu passo para o Milton agora, para que ele fale, que ele faça a apresentação para vocês e eu volto no final para responder qualquer dúvida que possa ter ficado. Obrigado a todos aí, Milton, por favor. Olá, desculpem pelo uma patinada eletrônica, eu ainda vou aprender a mexer com isso. Vamos falar agora sobre o cenário externo. De maneira bem direta, a gente tem os Estados Unidos entrando em acordos comerciais com diversos países e regiões do mundo, mas ainda assim ele aumentou a tarifa de importação lá, e a repercussão no comércio global e nas próprias taxas de juros da economia americana, que é a principal do mundo, ainda não são exatamente sabidos, portanto incertos, e a perspectiva de que você tem um aumento de juros consequência de aumento de inflação, porque você está aumentando o preço da importação. Então, portanto, pode ter uma repercussão de preço em forma de inflação e de juros posteriormente. O Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, ele exatamente na última reunião usou este argumento como razão para manter a taxa de juros e somado com o fato de que a imigração nos Estados Unidos está bastante mais restrita e, digamos, a disponibilidade de mão de obra reduz se a atividade continuar por algum período, isso vai rebater a inflação também, portanto, você tem mais um fator pressionador da taxa de juros daquela que é naquilo que no mercado financeiro chama-se o mercado mais arbitrado do mundo, porque é o maior e tem, digamos, o maior número de oportunidades. A Europa, por sua vez, ela reduziu a taxa de juros e já está considerando uma taxa de crescimento menor, até por conta, ou consequência desse aumento das tarifas dos Estados Unidos, e os países da Europa já estão sentindo de alguma maneira. De outro modo, no cenário externo, a gente tem que destacar que os conflitos potenciais no Oriente Médio e o aberto na Ucrânia
continua a impactar os mercados e as cadeias de suprimento, portanto, é que se ficar vigilante e cauteloso com relação a investimentos que considerem esses fatores. No Brasil, especificamente, a gente começou com uma Selic na casa de 12,25, em março foi para 14,25 e fechou junho com 15%, numa demonstração, digamos, de que o Banco Central está buscando atingir a meta de 3% da inflação, mas parece ainda longe, porque as projeções ainda são de 4% altos e fica acima da banda de tolerância de 1,5 ponto percentual, ou seja, esperaria-se até 4,5. De outro modo, você já tem uma pressão baixista nos preços do atacado. Isso tem muito a ver com a taxa de câmbio, né? O real se valorizou em relação ao dólar e, portanto, na ponta a gente já tem alguma perspectiva de que os preços arrefeçam, mas de maneira muito tímida até aqui. De outro lado, digamos, essa postura contracionista ou mais de juros mais altos na política monetária, ele faz com que a atividade econômica já está começando a dar sinais de que está enfraquecendo e a gente já tem algumas confirmações e em outros setores a gente já tem um sinal direto. E como positivo a gente teve uma valorização do real em relação ao dólar, que foi exatamente o propulsor desta queda de inflação, que antes estava sendo projetada para mais perto de 6% ao ano, e agora está entre 4,5% e 5%, dependendo da atualidade da projeção que a gente pegar. Esse é o desempenho do plano 3. As alocações do lado esquerdo, ele tem 83% em renda fixa, e, portanto, que é essencialmente a meta que a gente tem de inflação mais 5%, o mais facilmente obtível pelos instrumentos de renda fixa. A NTN-B é o veículo escolhido que faz uma enorme participação nessa alocação de renda fixa. Depois investimento no exterior, mais no sentido de possibilitar uma contenção se a gente tivesse uma alta dos juros no Brasil. Aconteceu o contrário, né? O investimento no exterior ele foi detrimental em relação ao desempenho de todo o fundo, exatamente porque houve uma valorização do real sobre o dólar. A alocação que a gente tem em BR Foods também não contribuiu de maneira negativa, porque no começo do semestre você teve a pressão de elevação do preço do milho, que é o principal insumo da empresa, e a desvalorização do dólar em relação ao real também é prejudicial para a empresa, porque ela tem boa parte da receita em dólar. E, por último, teve algum questionamento sobre a fusão entre Marfrig e BR Foods, o que a gente acha que vai ser bastante positivo para a empresa resultante da fusão. É uma empresa com muito mais escala, com muito maior poder de barganha, com muito maior diversidade de mercado, produto e geografia. Então, portanto, ela vai conseguir muito possivelmente ainda neste ano um desempenho melhor que os demais investimentos que a gente imagina possa. Renda variável tem 1,5% e teve um resultado de 11,8% no semestre. Os FIPs também, uma participação bem pequena, menos de 1%, mas que também contribuíram positivamente. Os empréstimos, participação pequena e uma evolução, uma valorização que contribuiu para a gente atingir a meta, ou superar a meta, que é de 5,45, no ano ela ficou em 5,58, e em todas, em especial nas janelas mais longas, o fundo tem conseguido superar a meta. E
repisando, a gente tem essencialmente uma alocação em renda fixa, em NTN-B, que dependendo do vértice, ele está pagando inflação mais 7 para cima. Então, portanto, o veículo que a gente tem escolhido é bastante próximo daquela que é a meta do plano. No plano família, mesma alocação, até um pouco mais ousada do que no 3, e ainda assim, essa em torno de 90%, ela fica muito também utilizando o NTN-B, e teve uma contribuição bastante positiva para o desempenho do plano neste primeiro semestre. Do mesmo modo, o investimento no exterior e o investimento em ações da BRF não contribuíram negativamente pelos motivos que eu já disse. E renda variável, a participação aqui é menor, e teve ainda assim uma participação positiva no desempenho do fundo. O desempenho do fundo ficou abaixo da meta, que é 103% do CDI, além dos dois fatores que foram negativos. O CDI, com essa alta de juros, ele tem respondido de maneira mais intensa, então ele tem, para usar uma expressão mais vulgar, ele tem corrido na frente desse movimento de alta de juros. Então, a gente imagina que quando a gente conseguir estabilizar a inflação no patamar mais baixo, muito possivelmente vai haver uma reversão no comportamento do juro na ponta, até porque muito possivelmente o governo deve começar a reduzir a Selic. Alguns dizem no final desse ano, outros no começo do próximo ano, mas ainda assim reduzir. Então, portanto, muito possivelmente a gente deve observar uma reversão nesse comportamento no futuro não muito distante daqui. E monitorando no terceiro trimestre, ou que a gente tem o impacto dessa política tarifária dos Estados Unidos, a gente porque ela já começou para vários países, mas o mais importante talvez seja do Brasil, que é o que mais tem falado, que é um estabelecimento de uma tarifa de importação de 50%, isso tem um impacto grande para a gente, por isso a gente tem que acompanhar muito de perto, e a possibilidade decorrente disso de inflação e recessão na economia americana, que é o segundo, porque se tiver inflação, o governo deveria ter de aumentar o juro e provocaria uma recessão. Então, portanto, a repercussão da política monetária, da política tarifária, perdão, nos Estados Unidos é bastante importante. Ainda a gente não tem essa estimativa de recessão na economia americana, mas é uma das possibilidades que a gente tem que monitorar. Outro dado importante da nossa perspectiva é a condução da política monetária pelo Fed, pelo Banco Central deles, e a perspectiva de que já houvesse algum corte neste momento, há um ano atrás, mas, voltando para o começo, a política tarifária tem inibido o Fed de fazer esses cortes, até porque você tem uma política de imigração bastante mais restritiva agora, e esses conflitos geopolíticos que aconteceram, alguns deles mais abertos ao longo do primeiro semestre, mas tem muita tensão no ar, e por isso tem que ser monitorados de maneira bem próxima. No mercado brasileiro, na economia doméstica, a gente tem que avaliar de maneira mais tangível o impacto do aumento das tarifas de exportação nos Estados Unidos. A participação das exportações em si é de 2% do PIB, não é exatamente um problema. O problema é que os mercados alternativos são muito restritos, as demandas dos Estados Unidos são muito específicas, então, portanto, tentar vender isso para outro lugar sem a tarifa de importação não é uma tarefa fácil, e uma coisa que pode ser benéfica, ao fim e ao cabo, é o impacto positivo nos preços locais, porque você teria
desviaria-se o que seria exportado para os Estados Unidos para o mercado brasileiro, então, portanto, a oferta maior, os preços deveriam cair. Mas isso é, digamos, lateral, não está no foco da nossa observação neste momento. Outro dado que é bastante importante para a gente de mencionar neste momento é o ritmo de desaceleração do PIB e, como eu já disse anteriormente, o fim do ciclo do aumento da taxa de juros, que deve trazer um pouco mais de calma para os mercados, e reiterado ou embasado nessa queda de inflação, ou pelo menos na expectativa de inflação que a gente tinha, que era muito maior do que a gente tem agora, neste segundo semestre. Outro dado que pode ajudar bastante é o câmbio, se ele se mantiver num patamar menor, como a gente viu no final do ano passado, pelo menos se mantendo, mas alguma queda pode ser ainda bastante mais positivo para a economia brasileira. E, por fim, as questões fiscais, o governo tem sido mais entusiasmado na concessão de benefícios, isso tem trazido dúvidas com relação ao comportamento da dívida do governo brasileiro, e a gente também tem que observar isso muito de perto, porque ele altera bastante a disposição dos agentes financeiros a continuarem fazendo investimento, oferecendo, demandando, na outra ponta também, ou tendo estabilidade, em especial da taxa de juros, uma redução da taxa de juros no fim ao cabo, né, antes precedido por alguma estabilidade, e que deve repercutir de maneira positiva também, mas em especial isso mais facilmente isso aconteceria se as questões fiscais ficassem menos pressionadas do que a gente tem visto até aqui. Por favor, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade. Obrigado, Milton. Puder só encerrar a apresentação, Milton, o compartilhamento. Opa. Desculpe. Bom, pessoal, temos aqui um tempo para responder eventuais dúvidas, né? Enquanto isso, enquanto as dúvidas vão sendo respondidas aí pela nossa equipe no chat ou para a gente falar sobre elas aqui, acho que um bom resumo aqui, né, para todos os participantes do Plano 3, onde a gente tem a nossa meta aqui estabelecida, né, em IPCA mais 5, eu acho que é o trabalho que a gente vem conseguindo, né? O Milton trouxe aí a abertura, né, dos investimentos, trouxe a rentabilidade que a gente tem conseguido, né? Mas acho que se eu pudesse resumir toda essa nossa apresentação aqui, seja na parte de gestão aqui da entidade, na gestão dos ativos, né, nos investimentos que estão sendo realizados, é que a gente tem aí para julho, né, ainda esse número ele é uma expectativa, porque nós obviamente não temos os números de julho fechado, né, mas nós estamos aí muito próximo da nossa meta, né, da nossa meta acumulada. Então a nossa meta aí, quando a gente fala de janeiro a julho, né, o IPCA mais 5, ele está dando aí acumulado 6,10% no ano, né, e nós estamos com uma performance de 6,07, né, deve fechar algo próximo a isso. Então mostrando aí 99,62% aí de aderência à nossa meta, né? Então isso demonstra aqui para vocês, de maneira resumida e sucinta, né, o trabalho que tem sido feito aqui pela entidade, né, na gestão do patrimônio de vocês,
no cuidado dos investimentos, na revisão de todos os ativos que nós temos investido, seja do plano 3, do plano família, do FAF, do 2, né? Nós temos aqui um conselho deliberativo bastante atuante, nós temos um comitê de investimentos aqui, a qual nós repassamos aqui mensalmente a nossa estratégia de investimento, revisitamos, né, revisamos para que a gente consiga realmente entregar um bom rendimento e que a gente possa gerar sempre o melhor resultado financeiro para cada um de vocês, né? Então acho que esse é um resumo, né, do que a gente tem feito, do nosso trabalho aqui como entidade, né? Então a gente aqui traz para vocês esse resumo, né? Pessoal, bom, caso não tenha aí nenhuma dúvida mais, as dúvidas que foram surgindo, acho que o nosso time comercial respondeu, as que ainda não foram respondidas ali, eu depois serão respondidas, né? Então, agradeço a todos aí pela participação, desejo um ótimo dia, um ótimo final da semana ainda, né? Nós ainda estamos na quarta-feira, mas desejo a todos aí um excelente dia, tá bom? E caso tenham alguma dúvida, né, por favor, entre em contato conosco, nós temos aí a nossa central de atendimento, né? Volto a dizer, através de e-mail, através de WhatsApp, né? Nossa equipe toda do atendimento está aqui para tirar qualquer dúvida, o nosso time comercial para tirar qualquer dúvida em relação aos planos, em relação a essas oportunidades que existem. Então, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Obrigado a todos aí, um bom dia, boa quarta-feira. Obrigado, bom dia.